Olá, meus queridos. Vamos para a nossa semana didática para continuar o nosso capítulo 7. Então, na semana passada, nós vimos a parte de a união dos átomos, né? Que foi as ligações químicas. Nesta semana, nós veremos as reações químicas, tá bom? Para fechar o nosso conteúdo do capítulo 7. Então, vamos lá. Vamos iniciar primeiro aqui com os símbolos e formas. Queridos, os elementos químicos, eles têm uma linguagem. Na verdade, a química como um todo, ela tem uma linguagem própria. Então, os elementos químicos são representados por símbolos. A união deles, né, é representada por símbolos, tá bom? Todas as substâncias, toda a formação de substâncias, tudo tem uma simbologia. E é o que basicamente nós vamos ver na aula de hoje. Então, os elementos químicos na tabela periódica, nós já vimos como é que eles são representados, né? Pelas iniciais dos seus nomes. Aí, quando esses elementos químicos eles se unem, existem algumas maneiras da gente representar eles. A primeira maneira é a fórmula molecular. Essa maneira ela vai indicar o tipo de elemento químico presente na substância e a quantidade desses átomos. Por exemplo, olha aqui, ó. Lá na fórmula da água, então a água é uma molécula quando há união de hidrogênio e oxigênio. Então a fórmula molecular, ela mostra os dois elementos químicos ou todos os elementos químicos que se unem e a quantidade deles. Então olha só aqui na da água. Significa que a fórmula molecular dela tem H2O, então 2 hidrogênios e um oxigênio. Essa fórmula aqui, ó, que é o metano, um carbono e 4 hidrogênios. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, 5 hidrogênios, um oxigênio e uma hidroxila, na verdade. Então, olha só, todas essas fórmulas moleculares, ó, elas são a representação que indica o elemento químico e a quantidade dele na molécula, tá bom? A iônica, qual é a fórmula iônica? É aquela que vai indicar o agrupamento iônico, né? É aquela que indica quem ganha, quem perde, que nós vimos lá na ligação iônica. Então, olha só, quando a gente faz da ligação iônica, que a gente percebe quem ganha e quem perde, que a gente indica isso, a gente está fazendo, então, simbolicamente, né? A fórmula iônica, tá bom? Temos também a fórmula eletrônica. Quando a gente fala em eletrônica, a gente já lembra de quê? Dos elétrons. Então, a fórmula eletrônica é aquela que vai mostrar como é que estão dispostos os elétrons. Quem é que está se ligando, quem não está se ligando, se está ligando de forma covalente, tá bom? Olha só aqui, ó, os exemplos. Esses pontinhos azuis e vermelhos são os elétrons, tá? Sendo mostrados. Então, essa é a fórmula eletrônica. E nós também vamos ter a fórmula estrutural, que é a estrutura, que é como a gente pode ver, né, estruturalmente essa molécula. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho com os elétrons, aqui eu tenho a fórmula estrutural, ó, que é apenas a formação dele em ligações e nas ligações, tá bom? Olha só. Então, aqui nós temos as 3 principais para vocês compararem. A fórmula eletrônica aqui do Cl2, ó, com todos os elétrons. A fórmula estrutural, mostrando a ligação química e os participantes. E a fórmula molecular, que indica apenas o elemento e a quantidade. Então, isso aqui se repete para todos esses casos. Ó. Aqui o O2, ó, temos a eletrônica, temos a estrutural e temos a molecular. Tá bom? Agora, nós vamos falar das reações químicas e vamos entrar neste assunto, né, que é o principal da aula de hoje. Meus amores, as reações químicas são todas as reações que transformam a matéria. Então, a gente sabe que a matéria é tudo aquilo que a gente vê, que a gente convive, não é? E aí, essa matéria, ela sofre algumas modificações por vezes, por conta de alguns fatores. Por exemplo, a junção de substâncias, ou seja, a ligação química, né?
quando você junta um elemento químico com outro, e aí as ligações elas começam a se modificar. A ação da luz, então quando você coloca a luz sobre alguma coisa, a ação do calor, a ação mecânica, a ação de corrente elétrica. Então esses fatores fazem com que aconteça mudanças na matéria, né? Como é que a gente pode observar essas mudanças no nosso dia a dia? Através da mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido, cheiro diferente, né? Cheiro característico, uma mudança de temperatura, formação de chama. Tudo isso indica que ali está havendo reação química. Então aqui nós temos alguns exemplos. Olha aqui a ação da luz, né? Então a luz solar, ela está dentro da reação de fotossíntese das plantas, não é verdade? Então ela ajuda, né? Ela auxilia nessa transformação, que é uma reação química. Quando você vê ali um alimento amadurecer, ou até chegar no processo de apodrecer, isso daí é uma reação química. Quando você coloca uma substância, por exemplo, aqui, um comprimido efervescente na água, né? Você está unindo duas substâncias que elas começam a reagir entre si, a se transformar. E aí, depois que você une, a gente pode perceber que eles vão formar uma outra coisa, tá bom? A ferrugem também. Então, tudo isso é exemplo de reações químicas. Mas, como eu disse para vocês, essas reações químicas, né, assim como tudo na química, tem sua representação, tem o seu símbolo químico. Então, o que que acontece? Em uma reação química, a gente sempre vai representar aqui o reagente do lado esquerdo, né? Quem vai ser o reagente? Vai ser a substância, a matéria inicial. Aí, digamos que esse reagente, ele vai sofrer com alguma situação. Pode ser o calor, pode ser a luz, né? Todos aqueles itens que eu falei ali no slide passado. E aí, depois, isso vai se transformar em um outro produto, tá? Em uma outra substância química. Então, à direita, a gente coloca os produtos. Ainda não conseguiu entender? Então, acompanha aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho o carbono, olha só a fórmula molecular aqui do carbono, e eu tenho o oxigênio, olha só. E aí, essas duas moléculas, elas entram em contato, e o que acontece? A junção de substâncias, olha só. Elas se uniram e formaram uma outra substância com outra característica, que é o dióxido de carbono. Então, aqui, ó, aqui nós temos os reagentes, que é a matéria antes de passar pela modificação, e aqui o produto, que é a matéria após passar a modificação. Então, isso aqui é a representação de uma reação química. E aí, queridos, nós temos vários tipos de reações químicas. O primeiro tipo que nós vamos ver agora é a reação química de simples troca. Olha aqui o nome, simples troca. O que que acontece? Coloquei essa figurinha que eu achei bem animada para a gente entender. Então, olha aqui. Aqui, ó, eu tenho o A, que é a bolinha verde, e o B, que é a bolinha roxa. E eu tenho o C. Eles são substâncias que estão aqui no reagente. Digamos que acontece alguma coisa com eles, seja por qualquer um dos fatores que eu falei no slide, né? Primeiro slide de reações químicas. E aí, esses fatores fizeram com que se modificasse. Agora, o C, né, que antes ficava sozinho, ele se uniu ao B, não é? Ao roxinho aqui, ó, ele se uniu ao A. Na verdade, o A que é o roxinho, né? E aí, quem ficou sozinho foi o B, que antes ele estava aqui com o A, ó. Isso aqui é a chamada reação de simples troca. Vamos ver como é que ela acontece com os elementos químicos? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho cloro, sódio e bromo. Aconteceu a reação química e agora, ao invés do cloro estar sozinho, ele se uniu aqui, ó, ao sódio. E quem ficou sozinho? O bromo. Então, vocês observam que nesses exemplos, o que que acontece? Uma simples troca. Então, o elemento, né, a molécula que estava sozinha, ela se une a uma das duas que estava junta, forma um novo composto e a gente vai ter uma outra substância separada.
Então, toda vez que você vê uma reação química dessa forma, você tem uma reação química de simples troca. A outra reação química que nós temos, ela é chamada de combinação, adição ou de síntese. O que acontece? Essa ela é bem fácil de ver, gente, porque não acontece transformações nas substâncias das duas formas, acontece de uma forma só. Olha aqui, são duas substâncias separadas, uma substância A e uma substância B, e no produto elas duas se juntam. Olha só é uma coisinha que acontece, não são vários passos. Por isso que ela é chamada de adição, ó. É como se eu pegasse esse reagente, esse outro reagente, unisse, ó, e formasse um produto só. Então, se adicionaram, tá bom? Vamos ver aqui em reação química, ó. Temos o ferro, temos o enxofre e agora nós temos aqui, ó, o ferro e o enxofre juntinhos, tá bom? Como é que você vai conseguir ver essa reação química? Você só pode ver, ó, aqui no reagente tem 2, aqui no produto só tem 1. Então, eu já sei que adicionou, então é adição. Então, esse tipo de reação química aqui, ó, ele é bem simples de visualizar. Aí no livro de vocês, depois dessa parte da reação de adição, nós temos uma breve explicação sobre a lei de Proust. Gente, as reações químicas, elas começaram a ser estudadas, né, pelos cientistas da época. E eles começaram a perceber que existe algumas coisas que a gente pode chamar assim de coisas parecidas, de propriedades parecidas que acontecem nas reações químicas. Padrões é a palavra, padrões de reações químicas. E Proust, ele percebeu que as reações químicas, elas sempre seguem um padrão de combinação, né? Então, olha aqui a lei dele, ó. Duas ou mais substâncias se combinam para formar um determinado composto, sempre em uma proporção definida. Queridos, a reação química, ela vai sempre seguir uma proporção, tá bom? Então, se a reação química ela está na proporção de 2 para 1, então, quando você for aumentar essa reação química, você tem que aumentar nessa mesma proporção. Tudo bem? Aí nós vamos para o próximo tipo de reação química, que é a reação que é chamada de análise ou decomposição. Queridos, essa reação também é bem simples de ver, porque essa reação ela é o oposto da reação de adição que nós vimos anteriormente. Agora, o nosso reagente, ou seja, a nossa estrutura aqui da esquerda, que vai ser juntinha, ó. Nós temos aqui, ó, AB juntinhos. Quando ela passa pela transformação, ela vai virar um produto diferente. Esse produto é as duas substâncias separadas, ó, A mais B. Vejam que é o inverso da adição. Na adição, nós tínhamos A mais B formando AB. Aqui nós temos o AB se decompondo, se separando e formando A mais B. Tudo bem? Olha aqui um exemplo nos elementos químicos. Ó, 2HgO, né? E aqui, ó, 2Hg mais O2, tá bom? Então, separamos aí os compostos. Aí, meus amores, a gente tem que saber que as reações químicas, elas sempre vão ter que ocorrer de uma forma onde elas tenham proporção igual, a mesma proporcionalidade. Então, vocês lembram que eu falei ali da lei de Proust? Então, eu disse para vocês que se eu tiver uma proporção na reação química, essa proporção deve ser seguida. Para a proporção ser seguida, gente, eu tenho que ter uma mesma quantidade. A minha quantidade de reagentes sempre tem que ser a mesma quantidade de produtos. A gente vai saber também que isso acontece quando a gente vê daqui a pouco, nos próximos slides, o próximo cientista que estudou as reações químicas, que ele disse que as reações químicas, nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então, vamos lá. Vamos ver agora o balanceamento de reações químicas, que também são chamadas de equações químicas. Digamos que vocês vão ver aqui uma reação química. Olha essa reação aqui, ó.
H2 mais O2, formando H2O. Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Pelo estudo que nós estamos tendo de tipo de reações químicas, qual é o tipo aqui de reação que eu estou vendo aqui? Vamos lá, pensem aí, respondam. É a reação de adição. Por quê? Eu tenho dois elementos aqui, duas moléculas, que passam por uma transformação e formam só uma. Nós vimos que esse tipo de reação aqui é adição. Ok, isso era só para recapitular. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando chega em balanceamento, eu vou olhar as quantidades. No meu reagente, olha só, eu tenho 2 hidrogênios e eu tenho 2 oxigênios. Não é verdade? Olha aqui, ó, 2 oxigênios, 2 hidrogênios. Quando eu chego aqui no meu produto, eu vejo que eu tenho 2 hidrogênios, mas apenas 1 oxigênio. Essa reação, ela está correta? Não. Queridos, tudo que eu tiver no meu produto, eu sempre tenho que ter no meu reagente. Se eu ver uma reação química dessa forma aqui, que a quantidade não está batendo, eu vou ter que balancear essa equação. Como é que eu vou balancear? Eu vou utilizar números que eu vou chamar aqui, ó, de índices, que vão ficar à frente das moléculas. Eu não coloco esses números aqui, ó. Esses números não mudam, que já vem junto com o elemento químico. O que eu vou mudar é o número que fica na frente desse elemento químico. Tudo bem? Queridos, nós vimos que aqui tinha 2 hidrogênios, ok. 2 oxigênios e 1 oxigênio. Ou seja, eu preciso transformar esse oxigênio aqui em 2. Se eu tenho que colocar um número aqui na frente, qual o número que eu vou colocar? O número 2. Então, eu coloquei o número 2 aqui, ó. E aí, eu fiquei agora, ó, com 2 oxigênios e 2 oxigênios, ok. Só que, olha só, esse meu número, ele vai ser tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio. Então, agora, eu tenho 2 vezes 2 de hidrogênio, que dá 4. Ou seja, eu aumentei o meu número de hidrogênios. Então, eu vou ter que aumentar aqui também. Ao invés de 2, vai ter que ter 4. E como é que eu consigo fazer isso? Colocando o número 2 aqui também. Agora sim, meus amores, ó, eu tenho 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios aqui, 2 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui. Minha reação está correta e balanceada. Lembrem-se que sempre que vocês verem uma reação química, vocês vão ter que verificar isso, tá? E no exercício de vocês também pode cair para vocês tentarem balancear as equações químicas. E aí, nós vamos agora para o último tipo, né, de reações químicas, que é a reação química de dupla troca. Então, vocês lembram que lá na simples troca acontecia uma troquinha, né? Ficava um sozinho, depois trocava quem ficava sozinho. Por isso que era chamada de simples troca. Agora, aqui na dupla troca, eu vou ter como se fosse uma troca de casais, tá bom? Olha aqui, ó. Eu tenho agora AB e CD, ou seja, eu tenho 2 casaizinhos aqui de elementos químicos. O que é que vai acontecer? Os casais vão passar por transformação química e vão modificar. Agora, o B, que estava aqui com A, vai passar a ficar com o C. E o A, que estava aqui com o B, vai passar a ficar com o D. Aí, eu fiquei com AD, CD, tá bom? Olha aqui, em relação às moléculas. Sódio, junto com uma aqui o hidróxido, né, o OH. E aqui eu tenho H com Cl. Aí, o que que acontece? O sódio cansa, né, sofre uma alteração química e se junta com Cl agora, ó. E o meu OH se junta com H. Então, eu mudei, eu fiz 2 trocas, significa que eu tenho uma reação química de dupla troca. Outra coisa importante, meus amores, é que eu consigo, através da minha tabela periódica,
achar algo que é chamado de massa molecular. A massa molecular é a massa da molécula. Lá na tabela periódica, quando a gente olha a tabela periódica, eu ensinei para vocês lá no capítulo 6 que o elemento químico ele tem o valor de uma massa e que essa massa está disposta na tabela periódica. Então, olhem só aqui, ó, o flúor tem a massa 18,998. O cloro tem a massa 35,45. Ok. Isso aqui eu tenho para todos os elementos químicos da tabela periódica. Só que quando esses elementos químicos se unem, eles vão formar a molécula. E aí a molécula, ela vai ter a massa molecular. E essa massa molecular nada mais é do que a soma da massa dos elementos químicos que a compõem. Então aqui, ó, eu tenho o elemento químico hidrogênio e tenho o elemento químico oxigênio. O que é que eu vou fazer para achar, então, a massa molecular? Eu vou ter que somar a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio. Vamos lá. Hidrogênio tem o 2, então eu vou ter que somar 2 vezes, né? 2 vezes a massa de hidrogênio, que lá na tabela periódica é 1. Depois eu pego o oxigênio, eu só tenho um oxigênio, então 1 vezes 16. Que é a massa do oxigênio aqui na tabela periódica. Olhem só. Quando eu ver assim o número 15,999, eu posso fazer o que? Arredondar para minha conta ficar melhor. Então, o oxigênio tem massa 16. Então, 1 vezes 16. Aí, eu vou somar esse resultado. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Então, 16 mais 2 vai formar o quê? 18. Então, essa é a fórmula molecular. Olha aqui, ó. Eu tenho agora uma molécula de cloro, né? Esse cloro, ele tem o quê? Tem 2 cloros, então eu vou ver qual é a massa molecular disso. 2 vezes, né? Porque tem 2. Qual é a massa do cloro na tabela periódica? Olha só, 35,45. Aqui eu arredondei para 35,5. Então, 2 vezes 35,5, 71. Então, essa é a massa molecular do cloro. Aqui, olha, eu tenho H2SO4, a massa do hidrogênio, 2 vezes 1, a massa do enxofre, 1 vezes 32, olha aqui, ó, 32, a massa do enxofre, e a do oxigênio, 4 vezes 16, e dá o total de 98. Queridos, isso também é primordial que vocês aprendam a tirar, a aferir a massa molecular. Tá bom? É muito fácil, só é você ir na tabela, ver as massas, multiplicar pela quantidade que tem de cada elemento químico e somar no final, tá bom? Você tem que saber fazer isso, porque nos próximos anos que você for ter contato com a química, no primeiro, segundo e terceiro, você vai precisar, tá bom? Fazer bastante tudo isso. E aí, queridos, vocês lembram para vocês que eu falei que a gente ia ver um outro cientista muito importante que estudou as equações químicas? Esse cientista era Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier ele é chamado de o pai da química moderna, porque ele descobriu muitos conceitos que até hoje nós usamos na química. E uma das coisas que ele estudou foi as reações químicas. Ele percebeu que nas reações químicas, a mesma massa, ou seja, a gente viu aí que todas as substâncias elas possuem uma massa molecular. Então, ele viu que a mesma massa dos reagentes era a mesma massa dos produtos, né? Não importava que esses elementos mudassem, que eles se transformassem. Por mais que acontecessem as transformações, a massa continuava a mesma. E aí ele colocou, então, ele postulou essa observação, né? Que é a lei de Lavoisier. Nas transformações químicas, a matéria não é criada nem destruída, é apenas transformada. Tudo bem? Importante a gente saber o seguinte. Aí nessa lei de Lavoisier, a gente vê que a matéria ela não pode ser destruída também, né? Ele diz que a matéria não pode ser destruída.
Nos tempos atuais, a única coisa que a gente pode refutar dessa teoria de Lavoisier é isso, porque existe algo chamado desintegração atômica. O que é a desintegração atômica, queridos? É quando o átomo ele se desintegra, desculpem, em partículas alfa, beta e gama, tá bom? E aí acaba que é como se ele se destruísse de uma certa forma, né? Porque ele está se desintegrando, tá bom? Fora isso, a lei de Lavoisier ainda continua, né, com os conceitos amplamente seguidos, a não ser o cuidado com isso. Então, se perguntar de você, a lei de Lavoisier, ela é completamente correta, a gente segue até hoje? Não, a gente até segue, porém, é de nosso entendimento que a parte de destruição atômica, né, de transformação, pode acontecer a desintegração, tá bom? E aí, gente, somente observem que esse conteúdo, ele foi um pouquinho maior. Então, a nossa aula foi um pouco mais extensa, não é verdade? Mas os exercícios estão fáceis, tá? Dá para vocês assistirem a aula, lerem o conteúdo e fazerem, tá? Se não me engano, são somente 2 páginas, tá bom, meus amores? Então, não deixem de fazer. Entreguem todo o capítulo 7 de vocês, tá? Um grande abraço e até semana que vem.